Gênesis capítulo 1, apenas o versículo 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí eu quero ler agora com vocês o Evangelho de João, o capítulo 1, apenas o versículo 1. Aliás, eu quero ler um pouquinho mais, tá? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todavia as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E agora, o livro de Apocalipse, o capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Amém? Eu queria falar um pouco sobre história. Apesar de não ser um historiador, no sentido acadêmico da coisa, como nosso irmão Fábio ali, né? O Fábio vai escrever, vai ser o Lucas da Gólgota, vai escrever a história da Gólgota, né, Fábio? Mas a verdade é que todos nós somos, de alguma forma, historiadores, né? A nossa vida ela é dirigida por histórias, nós sempre estamos compartilhando histórias, de alguma forma. Quando a gente está sentado com amigos, o que a gente faz? Compartilha a vida, compartilha as coisas que acontecem na vida, e isso é história. De alguma forma é aquilo que eu e você estamos escrevendo no nosso dia a dia. Algumas questões são corriqueiras, outras são novidades, outras são coisas que mexem com a gente, né? Aquelas coisas mais emocionantes, né? Então a história, eu e você, nós nascemos dentro dela. E está aí. Algumas coisas nós não temos como mudar, ou talvez até temos, mas a verdade é que a gente está dentro, né? A história está aí, correndo. Eu e você nascemos, estamos dentro dela, vivendo, temos um período para vivê-la, depois partimos desse mundo e continuamos um outro tipo de história. Uma coisa que está relacionada à história é que aquilo que eu e você fazemos hoje nessa história, o que diz respeito aqui ou agora, é aquilo que vai refletir na história eterna, naquilo que continuará existindo depois da nossa partida desse mundo, né? História é uma coisa interessante, porque eu estava compartilhando com o pessoal na quarta-feira a respeito disso, né? Que eu acho que uma coisa que mais me fascina assim, no cristianismo, uma das coisas que mais me fascina, é o fato de que eu nasci dentro de um contexto onde ela me dá uma ideia, ou ela me dá uma razão, uma motivação, um motivo pelo qual eu existo e pelo qual eu faço parte da história. Ou seja, eu não nasci num tipo de existência vaga, sem sentido, sem propósito, sem objetivo. Quando a gente olha para a história do Gênesis, por isso que eu quis dar uma lida nesses três textos, porque eles falam um pouco do início da minha e da tua história. Quando Deus cria o universo, quando Deus envia Jesus nesse mundo, e quando Deus finalmente restaurará todas as coisas e tornará a vida um outro nível de vida, de história, que eu e você continuaremos existindo, né? Eu estou lendo um livro do John Eldredge, e o John Eldredge fala uma coisa interessante a respeito dessa transhistória, dessa eternidade, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Quando você pensa na eternidade, e eu dei muita risada quando eu li essa coisa aí, porque tem muito a ver com aquilo que eu pensava, né?
Quando você pensa em eternidade, o que você pensa? Então, eu já ouvi pessoas falando, o céu vai ser a coisa mais chata do mundo, né? Porque se você parar para pensar, muito daquilo que as tradições, aquilo que filmes, aquilo que até mesmo você vai comprar uma Bíblia ilustrada, né? Quando você compra uma Bíblia ilustrada, tá lá fotos da eternidade, né? Geralmente, como será a eternidade, né? Um monte de nuvem branca, né? Nós todos de branco, né? White metal, né, cara? Tudo white metal lá. Para toda a eternidade, né? Tá ali. E o John Eldredge, ele falou assim, cara, se isso for verdade, o céu vai ser o lugar mais chato do mundo. Se isso realmente é o que Deus tem preparado para mim e para você, cujos olhos nunca viram, nunca penetrou no coração do homem, são coisas que nós nunca poderemos mencionar, porque nós nunca estivemos lá, né? Alguns profetas ousaram descrever com suas palavras humanas aquilo que eles visualizaram lá na eternidade, né? Mas aquilo ali está muito longe daquilo que realmente é de fato a eternidade, o céu. Eu estou lendo o livro de Enoque, e o livro de Enoque traz mais algumas coisas relacionadas, né? Eu não estou querendo dizer que o livro de Enoque é inspirado ou não, porque isso agora virou uma polêmica no meio protestante, né? Tem coisa que vai acontecer, gente, vocês esperam. Muitas coisas estão acontecendo aí, graças à arqueologia, às novas descobertas. Mas lendo o livro de Enoque hoje, eu pude ver um pouco mais a descrição que o pseudo-Enoque dá da eternidade, do céu, essas coisas, né? Mas o John Eldredge, ele fala assim, que ele não concorda com essa visão da eternidade. Ele concorda, sim, que a eternidade vai ser um novo recomeço, uma nova aventura entre a gente e Deus, né? Então ele começa a perscrutar, assim, por exemplo, né? Imagina algo que você gostaria de fazer para sempre, né? Então, no céu você vai ter todo o tempo do mundo para isso, né? Imagine, né? Jogar truco, né? Começar a jogar truco agora, jogar uma partida de xadrez, você tem a eternidade para jogar uma partida de xadrez, né? Fazer o que mais? Surfar, sem perigo do tubarão branco comer você, né? Porque eu tenho medo do oceano, que eu não sei o quê. Eu já fui convidado para fazer pesca marinha, falei, não vou, cara, nem cavacatuça, porque eu sou aquele cara, como eu já disse várias vezes, eu sou um bom morredor, né? Eu sou aquele cara que nasce uma espinha que eu já acho que é lepra e já corro para o hospital, porque se eu descobrir que eu tenho câncer um dia, eu morro em 3 dias, gente, pode ter certeza, porque, olha, eu sou um excelente morredor. Morrer é comigo mesmo, morro mesmo, não passo vontade. Então é isso, todas as vezes que nós estamos juntos, saindo um pouco dessa questão de ficar viajando na maionese com relação à eternidade, mas voltando para aquilo que eu e você estamos realmente vivendo no nosso dia a dia, né? A gente senta, automaticamente começa a acontecer histórias, né? Algumas histórias meio exageradas, né? Algumas inventadas, né? Algumas piadas, ou seja, nós compartilhamos história o tempo todo, eu e você, né? Então aí. É preferível, quando eu olho para a Bíblia, e eu agradeço a Deus por estar dentro dela, porque eu agradeço muito a Deus, porque a Bíblia não foi algo que eu inventei. Porque, imagine, né, se nós tivéssemos que, hoje, inventar uma razão para existir. Né? E o grande ataque dos céticos contra o cristianismo é isso, né? Que eles falam que o cristianismo é uma invenção humana, que a Bíblia é uma invenção humana, que de alguma forma eu e você acreditamos numa invencionice, né? Numa grande mentira que foi inventada e que está aí. Bom, a verdade é que até agora está aí 2.000 anos de história do cristianismo, mais seus 1.500 anos antes de Cristo, os escritos estão aí, e nós estamos crendo que essa história é verdadeira, que ela é verídica, né? Que ela é fidedigna, que você pode crer nela. Né? Eu fico feliz quando olho para a história, porque eu vejo que eu estou dentro de uma história que não fui eu que inventei. Não fui eu que criei ela. Né? Eu não preciso ficar me preocupando com algo, a não ser confiar em Deus e crer de fato que é esse homem chamado Jesus que dividiu a história, ele foi um fato histórico. Né? Porque se tirar Jesus de mim e de você, a história
ela perde totalmente o sentido, o gosto e a esperança, né? Nós tiramos Jesus da nossa vida, acabou, né? A história ela se torna uma coisa sem gosto, sem graça, né? É muito bom saber que quando eu vou viajar, por exemplo, às vezes estou em perigo de estradas, né? Eu posso crer que se alguma coisa acontecer comigo, não será a última vez que eu verei meu filho, minha esposa e vocês, né? Não será a última vez, ou seja, a minha e a tua história, eu creio que ela existirá para sempre, né? Amém? Uma das coisas também fantásticas com relação a essa história que eu e você lemos e que eu procurei sintetizar aqui em tudo isso, é que esse livro, essa história que eu e você lemos, que eu e você estamos bastante acostumados a ler, é um livro que fala de uma história de amor, de um grande amor. E é muito bom você saber que alguém ama você. O ser humano ele tem necessidade disso, né? O ser humano que acha que não precisa ser amado, ele é um mentiroso por si mesmo, né? Todos nós temos necessidade existencial de ser amados por alguém, né? Por isso que nós casamos, né? Tem gente que tem o chamado do celibato, né? Tal, não sente a necessidade. Amém? Quem falou amém? Daniel, o Tony falou amém? Aleluia. Temos necessidades, né, de estar juntos, de ser amados de alguma forma, né? Uma criança que não é tocada, não é amada, isso vai causar algo nela. Nenhuma criança que não é tocada, amada, e desde criança tem esse alimento na sua alma, no seu espírito, no seu corpo até mesmo, né? Porque um abraço, um beijo, um carinho, essas coisas alimentam o ser humano. Uma criança que é tirada disso tudo aí, ela fatalmente, ou ela vai morrer, ou ela vai ser uma doente, né? Uma doente emocional e até mesmo fisicamente, né? Eu creio que o amor, ele pode curar até mesmo o teu corpo. Porque uma pessoa quando ama, uma pessoa quando é amada por alguém, algo terapêutico acontece realmente na alma dela, né? É ou não é verdade? Amém. Só um Maca concorda comigo. É por isso que quando a gente, por exemplo, você ouve falar no divórcio, principalmente quando o divórcio envolve crianças, né? Quando acontece alguns divórcios, e por mais que eu não concorde, do coração de Deus não está isso, o divórcio quando envolve dois adultos e não tem uma criança incluída nisso tudo, ele é menos traumático. Agora, quando envolve criança, né? O que o divórcio denota para uma criança? É o fim da história. É o fim do conto de fadas, né? Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos de idade, então eu já não era mais uma criança, eu era um adolescente. E aquilo foi mais fácil de lidar, né? Mas a Kátia, por exemplo, já foi bem ao contrário, né? Foi com 3 anos de idade, o pai e a mãe dela se divorciaram. Isso trouxe todo um histórico, todo um vazio, né? Porque não tinha mais um pai para beijar, abraçar, né? O pai dela foi uma bênção na vida dela. Eu acho que em toda a vida dela se ligou umas 3 vezes para dizer como é que estava, para perguntar como é que estava, foi muito, né? Então essas questões que acontecem na nossa vida, né? O divórcio ele tem isso, né? Então eu estava compartilhando, não sei com quem isso ontem, e falando sobre isso, que hoje, muitas vezes, quando a gente está, eu casado, com a Kátia, tudo, muitas vezes a gente tem aqueles arranca-rabo, né? Quebra o pau ali e tal. E a primeira coisa que você pensa, quer saber uma coisa, cara? Eu vou chutar o balde, que eu não aguento mais essa mulher, né, cara? E aí você olha para o filho, né? E você olha para o filho e você aprende que a tua história não é só tua, mas, né, que tem uma terceira pessoa que está envolvida naquele histórico ali, né? E você é responsável para destruir o sonho dele ou ajudá-lo a construir, né? Lutem em nome de Jesus até o fim. Lutem pela família. A família é a coisa mais importante que vocês têm sobre a terra. Lutem por ela em nome de Jesus. A verdade é que desde o Éden nós somos perseguidos por ele. O Éden, ele nos persegue o tempo todo, né? Nós somos principalmente perseguidos por aquela frasezinha que sempre quando terminam os filmes, né? Ultimamente está meio difícil de terminar filme dessa forma, mas eu sou
um apaixonado à moda antiga, né? Eu sou um cara que gosta ainda de quando termina o filme dizer assim, e eles foram felizes para sempre. Né? Eu odeio filme que não tem fim. Né? Aquele filme que fica assim, e agora? Foram felizes, morreram, o que aconteceu? Né? Nossa, ultimamente eu não sei se eu sou tão azarado, mas só pego o filme assim. Né? Ai, tô coraçãozinho cheio de coraçãozinho, né? Coraçãozinho cheio de coraçãozinho. Tá lá, termina o filme, nada, acaba. Né? Você fica lá, chupando o dedo, esperando, nada. Né? Mas ainda há dentro de mim, de você, pelo menos, por mais que a gente tente ser realista, né? O mais realista possível com a vida, no fundo, no meu, do teu coração e da tua alma, há um desejo de ser feliz para sempre. É uma verdade ou não é? Ou é só eu? Ou só eu que quero ser feliz para sempre? Só eu? Amém. Uma outra coisa relacionada também ao Éden é que a gente sabe perfeitamente, né? Isso é uma coisa que ninguém precisa dizer, que a gente de fato não é o que deveria ser. Né? Todos os dias, quando eu acordo, eu me defronto com essa realidade. Quem que foi o cara? Deixa eu lembrar. George Herbert, ele falou uma coisa interessante. Chorei quando nasci. E todos os dias eu sei o porquê. Todos os dias eu sei porque eu chorei quando eu nasci. Porque nós fomos lançados no mundo, numa realidade, né? Eu não sei como é que vocês dormem, mas eu sou um cara que, depois que eu fiz minhas terapias dentro do seminário, né, quando eu durmo até hoje, eu gosto de cobrir a cabeça, assim, ficar só com o narizão de fora. Assim. Não, porque se eu ficar embaixo da coberta eu morro, né, cara? Não dá. Eu tenho que dormir do lado, senão a Kátia tem que dormir, o Kátia e o Gabriel tem que dormir fora da cama, né? Então eu durmo com o nariz para fora da cama, assim. E depois eu fui descobrir por quê. Por que eu dormia nessa posição? Porque eu dormia como se fosse literalmente um feto. Né? E depois que eu descobri isso, que eu fui liberto disso. Né? Mas daí houveram algumas questões lá no parto, quando eu nasci. Eu quase morri, literalmente. Eu estou aqui hoje por um milagre de Deus mesmo, porque o médico chegou para o meu pai e falou assim, olha, ou o cabeção aí, ou a mãe, né? Um dos dois, você que sabe. Né? E graças a Deus, minha cabeça está aqui, estamos aí juntos. Minha mamãe também. Mas é interessante isso, né? Porque nem todo ventre é um lugar seguro, né? Mas Deus criou para sê-lo. Deus criou para sê-lo. E de alguma forma, quando a gente vem para esse mundo, a gente vem para uma realidade que parece que não é a nossa. Né? Parece que nós não pertencemos literalmente a esse mundo. Nós estamos aqui, vivemos nele, mas parece que há sempre algo nos lançando para fora. Né? Agora, o que é interessante na pessoa de Jesus é que eu quero falar sobre 3 histórias interessantes. E eu queria que você pensasse um pouco a respeito disso, porque isso pode ter a ver com você, pode ter a ver comigo. Né? A primeira é um leproso. Estava ali no 1º século, hoje você não vê isso nas ruas, você não vê um leproso nas ruas cheio de panos, amarrado, uma carne em estado de putrefação, cheiro. Você não vê mais esse tipo de coisa, né? Alguns que falam que hoje há outras questões que a gente tem que lidar como igreja, que de repente é o mesmo contexto que a lepra, mas eu não acredito que seja. Né? Alguns falam que a AIDS, né? Que a AIDS era um desses fatores tal, que viriam e seria o grande desafio para a igreja, porque a AIDS seria a lepra dos anos contemporâneos tal. Porém, mesmo a AIDS, ela ainda assim, ela tem uma distância muito grande com a lepra. Né? Porque a lepra ela é um tipo de coisa que não tem como esconder. Né? Você não sabe quem tem HIV, a não ser que a pessoa fale, né? Ou chegue realmente no estado em que o vírus manifeste tal, a doença tal, e
e por aí vai, né? Porém, a lepra é uma coisa interessante. Então, Jesus ele tinha que lidar com isso o tempo todo, né? Homens que andavam cheios de panos, fedidos, né, em estado de putrefação, sociedade não queria tocá-los. Imagine se entrasse aqui um leproso agora, nesse contexto, depois de 2000 anos, nós mesmos não gostaríamos de tocá-los. Se chegasse um aqui nesses estados, sem medicação, sem cuidado, sem higiene nenhuma, imagine isso há 2000 anos atrás, né? Então está ali, aquela história. Uma segunda história é um paralítico, numa cama, sem esperança nenhuma, chega numa casa, paredes, cheio de gente, não tem como adentrar. Está ali. Uma terceira história é um cego numa calçada, gritando de desespero, Rabi, mestre, mestre, tem misericórdia de mim. São 3 histórias que estão ali, e Jesus tem que lidar com 3 histórias. O leproso, ele chega, quebrando totalmente o preconceito, correndo todo o risco, ele chega e toca naquele leproso, e a história daquele homem muda. Aquele homem era um pária social. Aquele homem é tocado por Jesus e ele é reintegrado à sociedade, a uma vida normal. Depois há um homem paralítico que não consegue andar, que é totalmente dependente dos outros. Esse homem é colocado por cima do teto. Jesus vai e também toca nesse homem. Esse homem anda, vai para casa com a cama carregando. Jesus muda a história daquele homem. Um terceiro homem é um cego, impedido de enxergar, de ver a vida. Aquele homem é curado, volta a ver e a enxergar. Ou seja, Jesus ainda foi e sempre será um cara que está disposto a mudar a minha e a tua história. Seja qual for o momento e a história em que eu e você estamos vivendo, nós nunca deveremos esquecer que Ele é o Deus da história e que é capaz de transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Quantos de vocês já estiveram numa situação, eu muitas vezes estive numa situação de desesperança, sem ter mais esperança, sem acreditar que algo poderia acontecer, né? É aquela coisa, você olha e fala, estou ferrado. Dessa vez não tem saída. Dessa vez não tem jeito. Aí você entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus, e algo acontece, né? Algo poderoso acontece. A grande verdade é que os longos anos de exílio estão chegando ao fim. Amém? Eu não sei quanto tempo nos resta sobre a terra, mas muita gente está sendo tragado pela história e deixará de viver a transhistória, graças à história. É interessante que Jesus, por mais que a Bíblia ela é recheada de esperança, de fé, e sempre está nos lançando a ver, a visualizar, a crer no mundo por vir, né? A Bíblia, ela sempre nos ensina também, nos desafia a não esperar apenas por esse mundo, mas viver agora a história. E seja qual for o momento que eu e você estamos vivendo, ela olha para a história e ela fala assim, olhe para a eternidade. Porque ela é muito mais do que essa, e ela é uma realidade que está aí e um dia virá. Hoje nós não enxergamos, né? Eu assisti um filme bem interessante de um elefante que ele tinha que cuidar de uma poeirinha. Como é que é o nome? Alguém assistiu esse desenho? Orton, né? Cara, eu fiquei fascinado com o filme, assim, porque é muito da nossa realidade, né? Porque havia uma poeirinha, e dentro dessa poeirinha existia uma espécie de planeta. Existiam milhões de vidas ali dentro, de pequenos seres que viviam lá dentro, e o Orton tinha que cuidar dessa poeirinha, e só ele acreditava que tinha vida naquele planeta. Naquele planeta não, naquela poeirinha. Os outros animais da selva ninguém acreditava. E de dentro da poeirinha para fora também ninguém acreditava que existia vida fora daquela poeirinha.
Estava lá, aqueles milhões de seres dentro daquela poeirinha, né? E o Orton tentando salvar eles. Só um deles podia ouvir. Muitas vezes nós somos, né, os Ortons dessa vida, né? Ou essas criaturas que vivemos dentro dessa poeirinha cósmica chamada planeta Terra, né? Quando a gente olha para o universo, para o mundo, né? O engano da ciência é que ela pensou que, pelo fato dela explicar como as coisas funcionam, ele explicou o porquê elas funcionam. É como se o fato de eu explicar como é que essa cadeira está aqui, do que ela é composta, como ela foi criada, pelo fato de eu explicar isso, eu quis dizer alguma coisa. Eu esqueço de dizer que houve um ser pensante, inteligente, criador, que criou essa cadeira para ela estar aqui. Ninguém vai questionar isso, né? Ninguém vai questionar que alguém fez isso daqui, ó. Isso aqui só está aqui porque alguém criou. Ninguém vai acreditar que isso aqui um dia se organizou e veio por um acaso. Por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente está falando da história, fatalmente, eu e você, nós estamos nos esquecendo de uma coisa todos os dias. Nós estamos esquecendo que nós estamos lidando muito mais do que a história desse que está do teu lado, dessa pessoa que está do teu lado aí, ó, respirando esse mesmo oxigênio que você. Eu estou falando nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, sobre a tua história. Como é que está a tua história? O que você e eu temos feito com a nossa história? Com aquilo que nós vamos deixar marcado nesse mundo? Com aquilo que todos os dias nós acordamos e encaramos e vivemos todos os dias ali, construímos? O que eu e você temos feito com a nossa história? Aonde nós estamos plantando e escrevendo a nossa história? A nossa história, ela diz respeito apenas a este mundo, ou ela de fato tem nos empurrado para algo superior e maior do que isso? Ou nós somos pessoas que simplesmente aceitaram as condições e deixamos de crer que existe um Deus que é capaz de mover todas as coisas por amor a mim e a você? Ou nós temos esquecido que existe um Deus que nos ama? Eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que mais me fere como ser humano, e o cara mais responsável por tudo isso sou eu mesmo, é que uma das coisas que me desfigura como ser humano, me desfigura como pai, como marido, como pastor, como irmão, como filho, é quando eu estou longe de Deus. É quando eu entro naquela minha fasezinha de pecados, né? Não que eu deixo de ser em algum momento, mas sabe aquele momento em que você fala assim, quer saber? Vou dar uma liberada. Vou soltar um pouquinho a franga. Né? Aí você solta a cordinha e deixa a coisa ir, né? Deixa o barquinho ir. Tem momentos que a gente cansa de nadar contra a correnteza, né? Porque o cristão é esse cara que todos os dias ele tem um rio. Ele só não nada quando está dormindo, porque no momento em que ele acorda e ele sai de casa para fazer as coisas, ele está dentro de um rio em que ele tem que nadar. Né? Nadar. Sempre. Como eu gostaria que fosse ribanceira abaixo, né? Para o rio para baixo. Né? Mas não. Nadar ao contrário. E você é desafiado todos os dias a construir uma história, e o pior de tudo é que você é desafiado a construir uma história que vai em desencontro àquilo que está acontecendo lá fora. Pensa só, eu tenho um artigo lá na Respostas e Razões, são 17 razões por que o cristianismo não deveria dar certo. Mas deu, e está aí. Quem tem Orkut, lá procura essa comunidade, Respostas e Razões, tem lá 17 razões por que o cristianismo não deveria dar certo, mas deu. Uma das coisas está relacionada a quem que ia acreditar. Qual é a lógica em você acreditar num Deus que criou todas as coisas? Esse Deus se comprimiu na pessoa de um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus morre numa cruz.
quem que vai acreditar nisso? Vocês não acham? Vamos pensar um pouco. Se eu fosse criar uma religião, essa é a religião mais improvável de ser criada. Vocês não acham? Para nós, como cristãos, a gente lê ela assim e fala, nossa, que bênção, né? Amém, eu acredito, claro, eu sou cristão. Agora imagine por um momento que você não é, que você não acredita em nada nisso, nada disso, e alguém vem e te conta essa história. Te oferece essa história. Vou contar uma historinha muito parecida com essa. Né? Certa vez, um elefante se transformou numa formiguinha. E essa formiguinha foi engolida por um tamanduá. Essa formiguinha virou um vírus e matou o tamanduá. Para salvar todas as formiguinhas do formigueiro. Você vai olhar para minha cara e falar assim, nossa, Pipe, que historinha, hein? É uma religião que eu estou criando, gente. Se chama formigacianismo. É o nome. Basta você crer na formiga, entendeu? E pronto, você será salvo e levado para um novo formigueiro, que será uma bênção. Né? Exatamente. E esse cara que escreveu esse artigo, ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim que o desafio que havia no cristianismo, né? Aquilo ali era uma coisa absurda de se crer. Então o cristianismo, desde o começo, ele tinha tudo para não ter dado certo. Porém, estamos aí, construindo a minha e a tua história. O mais interessante em tudo isso é que Deus não quer que você escreva apenas a tua história, mas Ele quer escrever a história dele na tua história. Deus quer escrever junto com você a tua história e a dele. Porque uma coisa também que a gente não entende é que ou a gente constrói a nossa história junto com Deus, ou a gente constrói a nossa história sem Ele. Eu acho que é Filipenses que diz isso. Ele fala assim, aqueles que não quiseram caminhar com Deus nesse mundo, por que haveriam de querer então caminhar no mundo por vir? Por que Deus deveria então liberar as portas da eternidade para quem nunca quis andar com Ele aqui? Aí é uma questão de escolha minha e tua, né? Que por enquanto eu não o vejo. Tem aquela música do David Nkila, né? Quero te ver, quero te ver. Eu já cantei essa música umas 40 vezes e não vi Deus ainda, né? Ele não apareceu para mim. Eu não vi Deus. Eu não vi o carão grandão assim ainda, né? Eu acho que Deus deve ter um cabeção bem gigante, assim, né? Então, tal pai, tal filho, né? Então, nós estamos tudo na mesma, né? Eu ainda não vi Deus. E Deus, todos os dias, quando eu acordo, Ele fala assim, aí, cara, vamos construir uma história juntos hoje? Uma história de relacionamento. Quando você casa, você descobre que você não está mais construindo a tua história sozinho, você está construindo a tua história junto com a tua esposa. Quando vem filhos, você descobre então que a tua história faz parte de mais um, né? E assim vai. Quando você se relaciona com os teus amigos, é a mesma coisa, né? Querendo, não querendo, né? Muitas vezes, eu e você fazemos a história dos nossos amigos. Porque pensa só, eu estava vendo na internet ali, esses arquivos de internet, mandaram para a Kátia lá, eu estava dando uma olhada. Uma menina que estava dentro de um carro, com mais três amigos, e um cara veio numa direção contrária, bêbado, desgovernado, bateu de frente, o carro pegou fogo, as três pessoas que estavam dentro desse carro morreu, ela ficou totalmente queimada, desfigurada, é horrível. Essa menina, era linda a menina antes do acidente, assim, estou falando de questões estéticas, né? Era muito bonita e, moral da história, que ficou toda transfigurada, né? Ou seja, a história desse indivíduo construído na cachaça, na bebida, longe de Deus, essa vida destruiu outras vidas. Pior de tudo foi que o cara ficou vivo, né? Se o filho de uma égua pelo menos tivesse morrido, né? Ainda não, ficou vivo, né? Destruiu 3 vidas, as 4 vidas, né? E continuou vivo, está ali. Por isso que quando essa lei aí foi aprovada, eu dei pulos de alegria. Por mais que tenham coisas que nela não concordo, eu amei. Porque 50% dos acidentes no Brasil já foram diminuídos.
graças a ela. E vamos caminhar, em nome de Jesus. Amém? Meu cunhado, ele falou uma coisa interessante, e meu cunhado, ele tem uma dificuldade, ele não está aí, eu posso falar. Meu cunhado é alcoólatra. Eu ouvi da boca de um alcoólatra isso. Ele falou assim, foi a melhor coisa que já fizeram nesse país. Porque eu falei, meu cunhado, a lei não está proibindo você de beber. A lei está proibindo você de beber e dirigir. É diferente. Os caras estão encarando, não, a lei está proibindo beber. Não, não é isso. Ela está proibindo você de beber e dirigir. É isso que está sendo proibido. Você quer beber? Beba, à vontade. Caia de bêbado, só que não dirija. Quer dirigir? Pode dirigir à vontade, e até o Amazonas e voltar. Porém, não beba. Ponto final. Não complique. Não complique. Né? Então, as escolhas que eu e você fazemos no nosso dia a dia, né? Quando eu escolho avançar o sinal vermelho no meu namoro, quando eu escolho trair, quando eu escolho mentir, quando eu escolho ser infiel, quando eu escolho todos os dias construir uma história fora daquela história que Deus projetou para a minha vida, eu estou construindo. Né? E volta naquilo que eu falei no começo. O que eu e você estamos construindo aqui vai refletir naquilo que virá. Amém. Valorize a tua história. Não subestime o seu papel na história. Não subestime o teu papel na história. Feche seus olhos. Talvez você tenha entrado nesse lugar nessa noite cheio de sonhos abandonados. Talvez você tenha desistido dos teus sonhos. Talvez você esteja vivendo uma mesmice todos os dias. Deus está falando com você nessa noite que Deus quer recomeçar em nome de Jesus. Deus está te desafiando nessa noite a começar a construir uma história diferente. Porque por mais que nós sejamos falhos e muitas vezes tomamos escolhas erradas, nós ainda estamos vivos e podemos recomeçar sempre no Senhor. Porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, todos os dias de manhã. O Senhor nos dá um livro de páginas brancas. E junto com a gente ele fala assim, escreva, filho. Escreva a tua história hoje. Faça diferença nesse mundo. Seja diferente nesse mundo. Nade contra a correnteza. Saiba que você e eu fomos inseridos na história de Deus. Na história de Deus. Deus construiu uma história de amor para mim e para você. E o final dela é que a gente seja feliz para toda a eternidade. Nós somente não seremos felizes para toda a eternidade se nós não quisermos. Se realmente nós darmos as nossas costas para este sonho e desejo de Deus para mim e para a tua vida. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Jesus, nessa noite. Que o Senhor, por meio da tua mão poderosa, da tua graça, Senhor, que sempre tem superabundado, Deus, na nossa vida. Ó Deus, nos dê a capacitação, Deus, de construir uma história, Senhor, como o Senhor desejou para a nossa vida. Nos ajude em nossas escolhas, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor. Deus, nós não aceitamos, Senhor, que quando deixarmos este mundo, Senhor, o livro da nossa vida, Senhor, seja um livro em branco, Senhor. Um livro, Senhor, onde nada aconteceu conforme o Senhor desejou para a nossa vida.
Renove aqueles que estão desanimados nessa noite, Senhor. Restaure aqueles que estão caídos, Senhor. Aqueles que estão sem esperança, Senhor. Restaure, Senhor. Reacenda, Senhor, os teus sonhos, a chama do teu amor, do teu espírito no nosso coração, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que nessa noite saia deste lugar homens que mudarão a história desse mundo e mulheres que mudarão a história desse mundo em nome de Jesus. Amém?